Bruno Braga. Nós iremos falar hoje sobre pesquisa estatística no dia a dia. Então, vamos pegar um exemplo aí, né, da Maria Clara, que apresentou a pesquisa e o resultado da pesquisa em um cartaz, onde que continha gráfico e a conclusão da sua pesquisa. Maria Clara, só colocando um contexto para você. Maria Clara é uma estudante do 5º ano, igualzinho você, né? E ela mora na cidade de São João del Rei. Então, a escola dela é localizada na cidade de São João del Rei. Para apresentar o resultado da pesquisa, Maria Clara, né, fez o cartaz, né, que eu já adiantei para você, né, que eu contei a história sem ver lá. Então, Maria Clara apresentou o cartaz com o gráfico e a conclusão. Para fazer essa pesquisa, a Maria Clara fez a pergunta para todos os seus colegas da sua classe. Ela fez essa pergunta: qual é o animal de estimação que cada um tinha e gostava, né? Então, apresentou o seguinte resultado. Ela fez a pesquisa com os colegas da classe. Então, cachorro, foram 10 estudantes que falaram que gostam de cachorro, que é o animal de estimação dele, é cachorro. 8, porque se você vai completar aqui, ó, seguindo aqui, ó, a linha, deu no número 8, 8 gostam de gato. 5, seguindo a linha, gosta de passarinho. E temos 3 pessoas na sala de aula que não gostam de animal de estimação. Ela não tem animal de estimação e não gosta de animal de estimação. Tem gente que não gosta, né? Então, vamos lá. Então, logo ela concluiu. O cachorro é o animal de estimação preferido da turma do 5º ano, né? Então, ela preferiu isso, ela concluiu isso. Então, qual é o público-alvo, né, da pesquisa de Maria Clara? Qual que é o público-alvo da pesquisa que ela fez? Então, vamos analisar. Quando fala aqui, ó, Maria Clara apresentou o resultado da sua pesquisa realizada na turma, né, do 5º ano que estuda. Então, qual foi o público que respondeu essas perguntas? Onde é que ela fez essa pergunta? Com quem, aliás, que ela fez essa pergunta? Ela fez essa pergunta para os estudantes do 5º ano da turma da Maria Clara mesmo, né? Da sua própria turma. Bom, que pergunta pode ter sido feita aos participantes para obter esses dados? Então, vamos lá. Como ela estava procurando saber qual era o animal de estimação, ela pode ter feito algumas perguntas desse tipo assim, ó. Pode ser uma ou outra. Qual é o animal de estimação? Ou qual é o animal de estimação? Não sei. Outra pergunta que ela pode ter feito: marque abaixo qual que é o seu animal de estimação. Aí vai ser de acordo com o momento ali da pesquisa. Mas para gerar o gráfico que a gente teve, né, que era cachorro, gato, passarinho e não tem animal de estimação, ela tem que ter feito a pergunta voltada para esse público e perguntando da seguinte forma: qual é o animal de estimação? Porque o título do gráfico é animal de estimação, né? Que hipóteses foram levantadas nessa pesquisa? A hipótese é o que você vai fazer prévio. Você lembra que eu falei isso na aula passada? Você, antes de começar a pesquisa, você tem que saber qual que é o público-alvo, que no caso ela teve o público-alvo, os alunos da turma, os colegas dela, né, da sala de aula. Qual é a hipótese? Porque ela vai com, se for marque a alternativa, ela vai com questionamento prévio, então ela levanta as hipóteses. Por essas hipóteses que ela vai chegar à conclusão, né,
final da pesquisa. Então, a hipótese que ela levantou foi o quê? Que os animais de estimação em geral, né? Grande público de animal de estimação em geral é o cachorro, o gato, o passarinho, e tem gente que realmente não gosta, né, de animal de estimação. Então ela colocou essa opção aí que não gosta de animal de estimação. Onde aconteceu a pesquisa de Maria Clara? Então, olha lá onde que aconteceu. Na turma que ela estuda, sua escola está localizada na cidade de São João del Rei. Então, onde que foi feita essa pesquisa? Se é a turma que ela estuda e ela mora em São João del Rei, né, e a escola está localizada em São João del Rei, então é o quê? Ela fez na turma, na escola que estuda, localizada na cidade de São João del Rei. Por que eu estou levantando isso com você, coleguinha? Porque quando você vê um gráfico e uma conclusão de pesquisa ou tabela, você tem que fazer toda uma análise de conjuntura. Porque às vezes o local vai diferenciar e propiciar mais certos tipos de animal de estimação, né? Tem lugar que prefere mais uma espécie, né, de animal de estimação, e tem outros lugares que não, né? Porque se você for colocar, não sei, dentro de uma cidade grande, onde que a pessoa mora normalmente em um apartamento pequeno, não que ela não possa ter um animal de estimação, mas a probabilidade é que a pessoa não tenha porque o espaço é pequeno. Então, às vezes, só o lugar faz a diferença. Então, a gente tem que fazer toda essa leitura de um gráfico. É o lugar, né? É quem foi que respondeu. Porque, às vezes, a pergunta, se fizer para mim, por exemplo, quando eu era pequena, eu gostava de um tipo de animal de estimação. Ao crescer, eu posso mudar de opinião. Então, tem um público-alvo também, em questão de ser criança, de questão de ser adulto. Então, toda vez que você for fazer uma leitura de um gráfico, você não tem que só ver os números, não. Você tem que ver todo um contexto ali para você entender aquela pesquisa. Então, quantas pessoas foram entrevistadas? Basta voltar no gráfico. Olha lá. Ela tem que 12 pessoas falaram que gostam de cachorro. Ela também pôs no gráfico 8 pessoas falaram que gostam de gato. Pôs no gráfico também que 5 pessoas gostam de passarinho. E não, tem 3 pessoas que não têm o animal de estimação. Então, basta somar. Somando 12 com 8, 20, com 5, 25, com 3, 28. Então, foram entrevistadas 28 pessoas, né? Então, vamos lá. Que característica dos dados obtidos permite tirar a conclusão que a Maria Clara teve lá na sua pesquisa? Olha lá. Olhando nitidamente no gráfico, 12 pessoas falaram que gostam de cachorro, que é o público maior, não é? Porque o gato que está em segunda posição foi 8. Então, que conclusão que ela tirou e apoia isso? É exatamente o gráfico que ela colocou, que ela chegou à conclusão que o cachorro é o animal de estimação preferido da turma. Por que ela colocou isso, da turma do 5º ano? Porque ela fez e ela só pode afirmar em cima da turma dela, que foi um grupo muito pequeno de pessoas. Para ela ter uma noção maior em questão de cidade, ela teria que fazer a pesquisa com todo mundo da cidade. Se ela quiser uma observação melhor a nível de estado, ela tem que pegar várias regiões de estado para chegar a uma conclusão. E daí por diante. Então, para afirmar, você tem que saber qual que é o público-alvo, tá? Então, ela consegue montar essa tabela, que onde 12 pessoas
responderam que é cachorro, 8 gosta de gato, 5 gosta de passarinho, 3 não tem animal de estimação. Então, a conclusão dela é baseada nesses dados, é baseado no que ela apurou na sua pesquisa, tá bom? Então, vamos mudar de contexto agora. Imagine você agora, né? Está realizando uma pesquisa sobre hábitos alimentares, né? Com os colegas da sua escola, com alguns colegas da sua escola. Quando fala alguns colegas da sua escola, logo você não perguntou para todos. Você perguntou para um grupo de estudantes que estuda junto com você, mas não foi para todos os estudantes da escola, tá bom? Então, o seu questionário traz perguntas como: quantos anos você tem? Qual o tipo de alimento preferido? Com que frequência semanalmente você ingere doce? Qual a sua fruta predileta? Qual é o seu peso? Qual a sua altura? Qual sua bebida preferida? Então, isso aí tudo é umas perguntas que tem no seu questionário. E isso é o quê? Baseado nas suas perguntas, né? Podemos classificar as variáveis que você tem ali, né? De que forma? Quais são essas variáveis? Então, para você entender melhor o que é variável. A variável são valores determinadas características dentro de uma pesquisa. Então, você vai fazer as perguntas e é o que você vai extrair de conclusão daquilo ali. Então, as variáveis é o que você tem dentro da pesquisa, dentro das suas perguntas. Então, para você entender melhor, quem são as perguntas que eu tenho? Quantos anos você tem? Isso é uma variável. Qual o seu alimento predileto? É outro grupo de resposta que você tem, é outra variável. Com que frequência semanal você ingere doce? É outra variável, porque você vai tirar uma conclusão disso daí. Você vai sair dados daí. Então, quando você obtém esses dados, isso é caracterizado como variável, tá bom? Então, vamos lá. Essas variáveis que tem ali na sua pesquisa são classificadas. De que forma? Nós vamos ter variável qualitativa e quantitativa, certo? Então, vamos entender melhor a variável quantitativa. Essas variáveis, eu vou classificar como variável quantitativa como? Como você vai classificar essa variável, se ela é quantitativa ou qualitativa? De que forma você vai classificar isso? Você vai classificar de que jeito? Toda vez que você fizer uma pergunta e a pessoa, né, te retornar em questão de números a resposta, isso é dado como variável quantitativa, tá bom? Então, quais são os exemplos que eu tenho aí dentro da variável quantitativa? Eu tenho: quantos lápis você tem? Se eu fizer essa pergunta para você, você vai me responder em questão de números, concorda comigo? Você vai falar assim: eu tenho 3 lápis, eu tenho 20 lápis. Você vai me retornar uma resposta, um número. Então, isso é variável quantitativa. Você devolveu como resposta para mim, resposta de número, em número. Então, isso é variável quantitativa. Quando eu falo que ela também pode ser em questão de escala, né, mensurada em questão de escala, que ela é medida em questão de escala. Quem que é isso? Quando eu falo assim, qual é o seu peso? Você vai me retornar um número, mas é dentro de um padrão, né, de medida, que é peso. Você vai falar, sei lá, 20 quilos, 30 quilos, né? Então, você está me retornando um número, tá bom? Eu tenho a variável qualitativa, que ela representa
qualidade ou atributo. Ela vai te retornar em questão de palavras, para você ficar mais fácil de você entender. Toda vez que você fizer uma pergunta para a pessoa, e ela te retornar na resposta alguma palavra de texto, não te retornar número, então isso é dado como variável qualitativa, tá bom? Então, que exemplo que eu tenho dentro de variável qualitativa? Eu tenho, qual a cor do seu cabelo? Quando eu falo qual a cor do seu cabelo, você vai me responder o quê? Você vai me responder que é castanho, louro, preto, né? Então, você vai me responder dessa forma. Você me respondeu com palavras, não foi número, né? Então, ela é variável qualitativa. Como você avalia, por exemplo, essa aula que eu estou dando para você? Como que você vai avaliar? Você vai avaliar o quê? Você vai falar para mim, ou é bom, ou foi ruim, ou foi ótima, né? Ou foi péssima. Então, você me retornou uma qualidade da minha aula, certo? Então, por isso que ela é qualitativa. Então, toda vez que você vê e falar para você, para classificar o que é variável qualitativa e quantitativa, você vai pensar, quantitativa é de quantidade, então a pessoa tem que te retornar exatamente a resposta em números. Quando você fala que é qualitativa, significa que a pessoa está te dando a resposta em qualidade ou atributo de alguma coisa, tá bom? Então, baseado, né, nisso que eu te expliquei, você agora consegue fazer a atividade da sua pesquisa, porque você lembra que você fez uma pesquisa com aquelas perguntas sobre hábitos alimentares, né, e você veio verificando. Então, você vai me classificar se as perguntas que você fez foi qualitativa ou quantitativa, tá bom? Então, vamos lá. Quantos anos você tem? Quando você me responde, né? Quando eu falo assim, quantos anos você tem? Você vai me responder assim, 9 anos, 10 anos. Você me respondeu em números, você falou 9, 10, não é? Então, você respondeu. Então, isso aqui é uma variável, o Vzinho é de variável quantitativa. Quando eu pergunto para você, ou quando você pergunta para alguém, porque é você que está fazendo a pergunta, né? Porque é você que está fazendo a pesquisa. Qual é o seu alimento predileto? Ela vai falar, por exemplo, ela vai falar que é um pão, ou uma carne, ou biscoito. Ela vai te responder uma qualidade de alguma coisa que ela come e alguma coisa que ela gosta muito. Não foi número que ela te respondeu. Então, isso aí é variável qualitativa, né? Quando você pergunta assim para uma pessoa, com que frequência semanal você ingere doce? Se você perguntar isso para uma pessoa, ela vai falar assim, 2, 3, né? Quando ela fala 2 vezes por semana, ela te retornou número. Então, isso aí é uma variável quantitativa. Vamos lá. Quando você pergunta para uma pessoa qual sua fruta preferida ou predileta, tanto faz, quando você faz essa pergunta, a pergunta ela vai te retornar a variável, certo? Aí vai ser variável qualitativa ou quantitativa. Quando você faz esse tipo de pergunta, ela vai falar assim, de fruta, gosto de banana, de laranja, de maçã. Ela não te retornou número. Então, isso é uma variável qualitativa, tá bom? Quando você pergunta para a pessoa, qual o seu peso? Isso você está buscando uma variável. Que variável é essa? Quantitativa. Por quê? Porque ela te respondeu um peso, certo?
um número. Ela te respondeu, digamos, 30 quilos ou 20 quilos. Isso é uma variável quantitativa. Então, por hoje, é só, coleguinha, meu tempo acabou, certo? Até a próxima aula e conto com você aqui de novo.